Seja bem-vindo ao canal Esporte Clube Corinthians Paulista 1910. Vai, Corinthians! O Corinthians sondou um atacante chamado Ronald, que atua no Swansea da Inglaterra. Há necessidade da Inglaterra, não, Swansea do país de Gales, ele disputa a segunda divisão inglesa, né? Só para colocar os pingos nos is. Esse negócio só sai ao custo de 2 milhões de euros. Essa é a pedida do Swansea. O Pastor, que é um lateral direito brasileiro, está tentando a rescisão de contrato com o Farense para ver se existe alguma possibilidade de acerto com o Corinthians. Timão que também está dando prioridade a atacantes. Ponta é hoje o grande alvo. Só me surpreende o fato de o Corinthians ainda não ter procurado de forma mais forte o Romarinho. Achei que essa negociação ela caminharia mais fácil. Mandei aqui mensagem para o empresário do Gabriel Veron sobre a possibilidade de ele virar jogador do Corinthians. O Corinthians tinha interesse antes de ele ir para o Cruzeiro, mas acabou finalizando lá. Agora, recentemente, não houve nada. Deixa eu agradecer aqui. Mandei mensagem para uma fonte do Corinthians para perguntar sobre a possibilidade de o Fabinho Soldado cair, ser demitido. E o que eu ouvi é de uma pessoa muito próxima do Osmar Stablier, não acredito nessa história. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Você sabia que o Timão sondou nos últimos dias Anderson Talisca? Esse contato partiu do departamento de futebol em meio a uma série de notícias de que o Talisca conversa com clubes brasileiros. O atacante brasileiro de 31 anos de idade tem contrato no Fenerbahçe somente até junho de 2026 e tem dado todos os sinais que, a partir daí, voltará ao futebol brasileiro. Isso significa que a partir de 1º de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato. O próprio Talisca admitiu em entrevista, de forma pública, que conversa com o Bahia por meio do Cadu Santoro, que é o diretor executivo de futebol do Grupo City. O Flamengo, contei para vocês de forma exclusiva, também sondou a situação do Anderson Talisca, até por indicação do Alexandro e do Danilo, dois dos jogadores mais experientes do elenco, e que vem no Anderson Talisca um baita acréscimo. O Flamengo, inclusive, se levar essa história adiante, deve tentar formalizar uma proposta para compra nesse momento. Não sei se o Fenerbahçe toparia fazer acordo. Já o Corinthians, sem capacidade financeira para grandes investimentos, monitora a situação do Talisca de olho na possibilidade de assinar um pré-contrato a partir de 1º de janeiro do ano que vem, para ter o jogador sem custos a partir de julho. Vale a lembrança de que o Talisca ganha 3,5 milhões de reais por mês na Turquia. Com a camisa do Fenerbahçe, onde ele chegou há um ano, foram, para falar a verdade, há 6 meses, né? Ele só jogou os 6 meses finais da temporada lá na Turquia, foram 23 jogos, 12 gols e 2 assistências, números, como sempre, muito bons. Agora fechar o vídeo para falar sobre Romarinho, o ex-atacante do Corinthians, está decidido a voltar ao futebol brasileiro e espera por propostas. Vale a lembrança de que o Romarinho, desde a semana passada, está desempregado, o contrato dele no Al Rayyan do Qatar não foi renovado. O Romarinho estava pensando o que fazer, continuar no mundo árabe ou voltar ao futebol brasileiro. Conversou com a família, conversou com as pessoas mais próximas e ele está disposto a ouvir propostas. Ainda não existem negociações. Nem o Corinthians, com quem o Romarinho tem uma enorme identificação, o consultou. A tendência é que a partir de agora, com o vazamento dessa notícia, o telefone do Romarinho e do seu representante comecem a tocar. Jogador que, apesar dos 34 anos de idade, segue com bons números. Na última temporada, vestindo a camisa de 2 times, do Leão e do Al Rayyan, ele disputou 21 partidas com 11 gols e 5 assistências. Nos mais de 10 anos, desde que deixou o Corinthians, sempre atuando no Oriente Médio, ele passou por Al Jaish, Al Jazeera, Al Ittihad, Neom e Al Rayyan. Foram 394 partidas com 201 gols marcados e 56. Bom dia, nação corintiana, aqui quem fala é o dono do canal, o meu nome é Wagner, prazer, obrigado por vocês estarem assistindo esse vídeo. Rapaziada, eu peço um favor para vocês, mesmo vocês não gostando do vídeo ou achando algum defeito no vídeo, pô, cara, não deixa de se inscrever no canal não, dá essa moral aí pra gente. Preciso chegar nos 1000 inscritos no canal, pro YouTube começar a recomendar os meus vídeos. Então dá essa ajuda aí, rapaziada. Eu prometo que aos pouquinhos eu vou melhorando aí a qualidade e vou sempre mantendo a nação corintiana informada das principais notícias do Corinthians, tá bom? Continue assistindo o vídeo aí, não se esqueça, dá um like, se inscreva no canal e é nóis, vai Corinthians! 7 assistências. Dá para dizer que o Romarinho está entre os jogadores com maior capacidade financeira, um dos mais ricos em atividade por conta de tudo que ele ganhou e guardou durante essa passagem de 10 anos no exterior. Isso permite ao Romarinho ter um pouco mais de conforto em uma negociação com clubes brasileiros, talvez não exigir um salário astronômico. Acho que por tudo que ele já fez e por ainda ter muita mobilidade, poderia ser um reforço extremamente interessante, mas gostaria de saber a sua opinião sobre o tema. Já uso o espaço para comentário. Seu clube busca atacante de lado de campo, velocista que marque gols, pode estar pintando aí uma ótima oportunidade de mercado.
Se puder, já registra também o nome do seu time e se o Romarinho caberia no seu clube, beleza? Vou te atualizar agora sobre Biel, atacante brasileiro de 23 anos de idade que pertence ao Sporting. Já havia contado para vocês que São Paulo, Atlético Mineiro e Botafogo haviam demonstrado interesse. Podemos acrescentar mais 2 clubes, o Corinthians e o Vasco da Gama. O Vasco, inclusive, já apresentou uma proposta oficial de empréstimo por uma temporada com opção de compra. E a gente deve ter novidades ao longo dessa quarta-feira, quando o Frederico Moraes, que é representante do Biel, terá um encontro com o pessoal do Sporting. Essa reunião virtual aconteceria na terça-feira por conta de problemas internos. O Sporting precisou adiar esse papo para quarta-feira. A ideia é entender se o Sporting só topa negociá-lo em definitivo ou também aceita um empréstimo. O Corinthians demonstrou a intenção de contratar o Biel pela falta de jogadores com essa característica de velocidade e drible. Se o Sporting permitir um empréstimo, o Corinthians vai entrar forte na briga com o São Paulo, o Vasco da Gama e o Galo. O Botafogo havia demonstrado interesse antes do Super Mundial e em meio à disputa nos Estados Unidos. Dá para dizer que o Botafogo se afastou um pouquinho dessa negociação. Para ficar de olho em qualquer novidade, conto para vocês. Combinado? Adriano Rubens, boa noite, Nicola. Tem alguma notícia boa do Corinthians? Boa. Ótima. A Nike ofereceu 1 bilhão e 300 milhões de reais para continuar no Timão, contrato de 10 anos, o maior contrato da história da América do Sul em relação ao clube e uma fornecedora de material esportivo. A gente está falando, se todos os bônus e metas forem alcançadas, de um acordo de 130 milhões de reais por ano. Hoje a Nike coloca mais ou menos 30 milhões de reais por temporada do Corinthians, um acréscimo espetacular. Inclusive, essa informação do GE, dando conta das cifras, indica também a Adidas já saindo da disputa por conta da enorme proposta feita pela fornecedora norte-americana. O Fábio Pantoja está falando sobre o Memphis. Vocês devem ter acompanhado hoje a resposta do Neto à música do Memphis. Na semana passada, o Memphis lançou uma música em que ele criticava o craque Neto, né? Afirmando que o Neto ganhava dinheiro às custas dele enquanto o criticava. O Neto não gostou nem um pouco e hoje soltou os cachorros. Deixa eu ler rapidinho uma frase, pelo menos, do que foi dito pelo Neto. Neto afirmou o seguinte: eu vi que o Memphis fez uma música falando que eu sou doido e que pago minhas contas todas. Você é um idiota. Sabe por quê? Porque eu não preciso de ninguém para pagar minhas contas. Eu, por exemplo, ajudo a pagar o seu salário de 6 milhões por mês no Corinthians, seu otário. Porque eu sou um fiel torcedor e que é. Você quer se comparar comigo no Corinthians, irmão? Vai ter que comer muito arroz e feijão. Ganhou um campeonato paulista e nem foi você que fez o gol. Por sinal, você foi medonho na Libertadores e na Sul-Americana. Frases do craque Neto durante o programa Os Donos da Bola dessa segunda-feira. Ele não havia respondido antes porque estava viajando nos Estados Unidos. Rodrigo Marcos, Nicola pergunta para o novo presidente do Corinthians se ele teria coragem de pagar a dívida do estádio com o lucro dos contratos com a Adidas ou com a Nike, seja lá qual for ela para acertar. Rodrigo, eu posso até mandar, mas a grande verdade é que qualquer dinheiro que entra, ele serve para resolver os problemas urgentes, de dívidas que já venceram. Não tem muita lógica você usar um dinheiro que você precisa para pagar a dívida que já venceu, para quitar uma dívida que pode ser paga em 12, 14 anos, entendeu? Esse é o grande ponto, tá? É óbvio que seria legal quitar o estádio para se ver livre desse problema, mas o estádio tem um parcelamento que já está estabelecido. E se o Corinthians tivesse uma condição financeira bacana, não tivesse devendo para ninguém, você até poderia pensar nisso, né? Eu vou me antecipar pagando a dívida do estádio para diminuir o custo da dívida. Mas o Corinthians tem outras dívidas que já venceram, então compromissos que estão atrasados, enfim, um verdadeiro caos. Agora falar sobre mais um escândalo na era Augusto Melo no Corinthians. Pergunta para você qual foi a pizza mais cara que você já comprou na sua vida. Pois saiba que o Timão, em 28 de fevereiro do ano passado, gastou R$ 41.400 em uma única pizza, com diversos sabores. Inclusive uma nota fiscal, com o pagamento desse dinheiro que foi feito em dinheiro, em espécie, tornando as suspeitas ainda maiores. Compra numa pizzaria em São Caetano do Sul, e é legal contar que o capital social dessa pizzaria é de R$ 80 mil, ou seja, dá para dizer que o Corinthians, ao comprar essa pizza, comprou o valor equivalente à metade de toda a pizzaria. Antes de gravar o vídeo, procurei o Augusto Melo, por meio da sua assessoria, para entender os motivos que levaram o Corinthians a fazer esse pagamento. O presidente disse que não precisa autorizar nenhum pagamento. Todos os diretores têm autonomia para fazer o trabalho sem a interferência dele. Não houve aprovação nenhuma dessa nota e o Augusto não conhece esse estabelecimento, ou seja, o Augusto Melo jogou a responsabilidade para Rosala Santoro, que era o diretor financeiro na oportunidade. Só para completar, e o negócio vai ficar ainda pior, descobriram que o Augusto, antes de deixar a presidência afastado, aumentou a multa de uma empresa que presta serviços de segurança no Parque São Jorge, na Neoquímica Arena e também no centro de treinamento. A multa que equivale a um mês, hoje tem um custo de R$ 30 milhões. E você que pensa sobre tudo isso, já usa o espaço para comentar, para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Para de falar sobre uma reviravolta no Corinthians e a Nike virou favoritíssima para permanecer fornecendo material esportivo do Timão. Venho contando para vocês há alguns dias sobre as tratativas entre Adidas e Corinthians. A oferta da fornecedora de material esportivo alemã girava na casa de R$ 1 bilhão, incluindo todos os bônus, por 10 anos. A Nike apareceu não para cobrir, mas para oferecer bem mais. O GE trouxe a notícia de que a proposta na mesa do Corinthians gira na casa de R$ 1 bilhão e 300 milhões pelos próximos 10 anos.
permitiria ao Corinthians faturar na casa dos 130 milhões de reais por ano, caso todas as metas fossem batidas. Importante contar que diante desse cenário, a Adidas já cogita inclusive recuar e desistir de qualquer tratativa com o Timão, entendendo que não vai conseguir alcançar as cifras propostas pela fornecedora norte-americana. Só para completar sobre o Corinthians, a Polícia Civil finalizou nesta segunda-feira o inquérito do caso Vaidbet. Faltava entender se o Yuki Lee, que era o diretor jurídico do Corinthians, seria indiciado ou não. E a Polícia Civil decidiu indiciá-lo por omissão imprópria. Isso acontece quando o advogado impede irregularidades no contrato e não comunica problemas. Os outros três, você lembra? Augusto Melo, Sérgio Moura e Marcelo Mariano haviam sido indiciados por furto qualificado, associação criminosa, além de lavagem de dinheiro. Para fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, repercutindo mais uma declaração de Augusto Melo, presidente afastado do Timão. Ele assegura que o Corinthians esteve muito perto de vender os name rights, ou o nome do centro de treinamento onde o time atua. Negociação de muitos milhões de reais com o Mercado Livre. Dá uma olhada na declaração do presidente afastado. Abre aspas, estava praticamente fechada a venda dos name rights do CT, mas começaram a manchar a imagem do clube. Eu tinha um grande parceiro que estava fechado, a Mercado Livre, mas quando estourou esse negócio de crime organizado, de impeachment, a empresa disse, vamos esperar, precisamos estudar essa história, depois a gente volta a conversar, fecha aspas. O Augusto Melo só se esqueceu que quando se falou de crime organizado, de impeachment, de indiciamento policial, tudo isso foi causado pelo próprio Augusto Melo. Foi ele o responsável por colocar os maiores contratos da história do Corinthians, foram 2 patrocínios master com superiores a 300 milhões de reais. O Corinthians hoje tem o maior contrato de TV graças ao Augusto Melo. O acordo em relação à placa de publicidade também muito maior do que de todos os concorrentes, mas foi o Augusto quem colocou o Corinthians nas páginas policiais. Primeiro sendo indiciado por furto qualificado, associação criminosa e lavagem de dinheiro, no escândalo envolvendo a Vaidbet, e depois por conta de uma série de outras questões que mancharam o nome do Corinthians. Então, se alguém é vítima, certamente não é o Augusto, e sim o Timão. De qualquer maneira, gostaria de saber a sua opinião sobre a passagem do Augusto como presidente. No dia 9 de agosto, sócios vão definir se ele será afastado de vez, sofrendo impeachment, ou se ele retorna ao comando do clube. Já uso o espaço para comentário para dar uma nota para o Augusto e dizer o que você pensa sobre o presidente e também sobre essa negociação com o Mercado Livre. E sem Augusto Melo, talvez o Corinthians ainda possa retomar as tratativas para a venda dos name rights, se é que essa história é verdadeira, até porque uma das grandes características do presidente afastado é contar mentira. A gente termina por aqui, não esquece de deixar like, se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo. O Kleberson Soprano. Como é que tá o mercado da bola do Corinthians? Kleberson começando a esquentar. O Corinthians sondou um atacante chamado Ronald, que atua no Swansea da Inglaterra. Há necessidade da Inglaterra, no Swansea do país de Gales, ele disputa a segunda divisão inglesa, né? Só para colocar os pingos nos is. Esse negócio só sai ao custo de 2 milhões de euros, essa é a pedida do Swansea. O Pastor, que é um lateral direito brasileiro, está tentando a rescisão de contrato com o Farense para ver se existe alguma possibilidade de acerto com o Corinthians. De novo, que também está dando prioridade a atacantes. Ponta é hoje o grande alvo. Só me surpreende o fato de o Corinthians ainda não ter procurado de forma mais forte o Romarinho. Achei que essa negociação ela caminharia mais fácil. Mandei aqui mensagem para o empresário do Gabriel Veron sobre a possibilidade de ele virar jogador do Corinthians. O Corinthians tinha interesse antes de ele ir para o Cruzeiro, mas acabou finalizando lá. Agora, recentemente, não houve nada. Deixa eu agradecer aqui. Mandei mensagem para uma fonte do Corinthians para perguntar sobre a possibilidade de o Fabio Soldado cair, ser demitido. E o que eu ouvi é de uma pessoa muito próxima do Osmar Stablier, não acredito nessa história. Para mudar de assunto e falar sobre o Corinthians. Você sabia que o Timão sondou nos últimos dias Anderson Talisca? Esse contato partiu do departamento de futebol em meio a uma série de notícias de que o Talisca conversa com clubes brasileiros. O atacante brasileiro de 31 anos de idade tem contato no Fenerbahçe. E aí, corintiano, o que você acha? Deixe a sua opinião nos comentários. Acione o sininho para novos vídeos e se inscreva no canal.